Senhor, Jesus em breve voltará. Estejamos preparados. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra que Deus falou comigo também, quero estar compartilhando essa mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Para a nossa meditação, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória ao nome do Senhor, aleluias. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é poderoso para visitar nossos corações nesta noite, tirando toda a angústia, a tristeza, o abatimento, e trazendo vigor, trazendo fortalecimento. E esse fortalecimento, Deus toca no meu coração para os ossos. Esse fortalecimento não é simplesmente para a alma, para o espírito, não. É para os ossos. Aleluia, que muitas vezes, quem sabe tem sido diagnosticado algum tipo de enfermidade, osteoporose ou algo do tipo. Mas Deus é poderoso para fortalecer também os músculos. Aleluias, para curar o corpo enfermo. Deus é poderoso para visitar vidas nessa noite e operar um grande milagre. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, fala assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Aleluias. Glória a Deus. A primeira coisa, meus irmãos, que eu vejo, que Deus me abre os olhos para que enxergar, entender, abra o meu entendimento sobre essa palavra. Logo no primeiro versículo, onde diz que Pedro e João subiam juntos ao templo. O templo estava aberto, era hora da oração. A multidão já estava se achegando, se aglomerando ali naquele templo. Já estavam subindo as escadas, entrando pela porta. Eu começo a imaginar como deveria estar aquele templo. Talvez um chegou primeiro, outro chegou depois. Mas agora, me chama a atenção que Pedro e João faz questão aqui a Bíblia de mostrar os dois subindo juntos para o templo. Isso me revela comunhão. Vivemos um tempo em que o individualismo tem cada dia mais tomado conta, se alastrado no meio do povo de Deus, onde muitos nos dias de hoje, no reino de Deus, estão vivendo o individualismo. Vivíamos num tempo, não muito tempo atrás, mas que a igreja sempre foi formada por grupos de louvores. Víamos muitas comunidades, grupos de louvores cantando juntos. Cada dia mais isso tem sido escasso. E até mesmo no louvor tem surgido os individuais ou os individualistas.
E muitas vezes porque não consegue dividir com o seu irmão. Aleluia. É uma verdade, é uma realidade que não temos falado, não temos ouvido nesses dias, mas que tem acontecido muito. Porque não é fácil viver em grupo. Porém, no Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E termina o Salmo dizendo assim: porque ali Deus ordena a bênção. Quando estamos em comunhão, quando estamos unidos, quando caminhamos juntos para a casa de Deus. Este caminhar juntos para a casa de Deus também é estar vindo para a casa de Deus, a família juntos. É estar vindo os irmãos: olha, hoje é dia de culto, vamos lá, vamos adorar a Deus. Mas também é saber que nós estamos prestes a entrar na Jerusalém celeste, onde lá o templo é o próprio Senhor. E nesta caminhada, nessa jornada, precisamos caminharmos juntos. Os irmãos precisam estar juntos. Os cristãos precisam andar juntos, porque nós iremos morar no mesmo céu. Iremos entrar pelas mesmas portas das mansões celestiais. E aqui Pedro e João, olha, nós vamos ver que quando Paulo chega na igreja de Corinto, havia uma certa divisão, inclusive colocando o nome de Pedro. Ah, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Havia as divisões, outros diziam: não, eu sou de Cristo. Mas aqui eles mostram, no início aqui da caminhada, da jornada, que não tinha divisão entre eles, e sim, na hora da oração, eles iam buscar a Deus juntos. É o momento, meus irmãos, da igreja estar orando pelo país, pelo mundo, juntos. É momento de estarmos não buscando audiência, buscando seguidores. Não, devemos estar buscando seguidores para Cristo e não para nós. Aleluia. Nos preocupamos muito nesses dias no individualismo, porque nós queremos seguidores para nós. É o seguidor do irmão Aparecido, o seguidor do irmão fulano, do pastor ciclano, e seguidores para Cristo. Será que é os mesmos que estão me seguindo estão seguindo a Cristo? Eu estou levando eles a seguirem a Cristo? Ou estou feliz em saber que eles estão me seguindo? Então é momento de refletirmos, pensarmos. Pedro e João subiam juntos, em comunhão, no templo. E qual era a hora? Interessante também, que a hora que eles escolheram, não era um momento da festa, porque nos dias atuais, é até cômodo e bonito também, mas normal de falar assim: olha, hoje vai ter uma grande festividade na igreja. Aí todo mundo se junta e vai para a igreja juntos, né? É fácil falar assim: olha, vai ter um cantor, um pregador renominado ali pregando. E aí todos se juntam e vão lá. Agora eu pergunto, a hora que João e Pedro estavam subindo para o templo, foi a hora que tinha ali algum cantor, quem sabe um discípulo de Davi, né? Salmista, que estava ali tocando bonito? Será que ali estava o Apolo, que era eloquente na pregação? Será que ali estava o Paulo, que até mesmo seus lenços eram levados para curar os enfermos? Não. Ali diz que era a hora da oração. Eles escolheram juntos subirem no templo na hora da oração. E permita-me dizer, meus irmãos, que é a hora mais vazia que se encontra as igrejas nos dias atuais. É a hora da oração. Quem vai para a oração? Tem até o ditado, é o Pedro, Tiago e o João. E esses três muitas vezes vem um primeiro, depois, e lá dobra o seu joelho, faz sua oração um longe do outro. Mas, meus irmãos,
boa coisa é quando estamos juntos na hora da oração. Meus irmãos, muitas vezes fazemos até vigílias. Vamos fazer vigílias. Temos amanhã uma vigília. Qual o nosso propósito em uma vigília? Orar, buscar a face de Deus, adorar, e não aproveitar o momento para sermos elogiados. Não aproveitarmos o culto a Deus para sermos nós exaltados, para depois, no dia seguinte, estarmos em todas as redes sociais, nos Facebook da vida, nos Instagrams da vida, dizendo assim: olha lá o fulano, lá, nós bonitos lá. Não. Qual o grande propósito? Não que isso seja errado, divulgar e levar a palavra pelas redes, não, isso, as almas também se achegam a Cristo. Mas qual o grande propósito de uma vigília, de estarmos orando, é buscarmos a face de Deus, rogando a Deus pelas almas que estão, muitas vezes, acompanhando as transmissões, pelas almas que estão perdidas no mundo. E Pedro e João subiram ali, aleluia, na hora da oração. E me chama a atenção que lá dentro eles não estavam esperando encontrar alguém, um grande pregador eloquente, ou quem sabe alguém com os dons e de curas divinas, não. Mas também não estavam esperando receber bênçãos simplesmente lá dentro. Não, sabe por quê? Porque eles estavam levando a bênção com eles. Eles estavam levando o poder da cura divina no nome de Jesus com eles. Então, eles estavam entrando naquele templo, certo de que eles poderiam ali, em nome de Jesus, fazer a diferença. E não esperar que alguém fizesse a diferença para eles, mas eles levar algo para os necessitados. E muitas vezes, nos dias de hoje, é o que mais acontece. Qual o propósito de entrarmos? O propósito de entrarmos no templo é de recebermos, quando na verdade Deus nos convida a estarmos levando glórias e honra e louvor para o nome do Senhor e auxílio para quem necessita, porque Deus nos convida para sermos abençoadores. Diz no versículo 2 que era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Olha só, não era aquele homem que se dirigia, porque ele era coxo, não é que ele se dirigia até a porta, não, algumas pessoas levavam ele e colocavam naquela porta. E qual o propósito de levar aquele coxo para o templo? Era que ele fosse curado? Não. Era de usá-lo muitas vezes para pedir esmola. Muitas vezes, quem sabe, meus irmãos, aquela esmola que ele pedia nem era para ele mesmo, mas era para aqueles que o colocavam ali. Aleluias. Então o propósito, o objetivo de colocar aquele homem ali naquele templo era que ele pedisse esmola. Era esse o propósito. Agora me chama a atenção que colocava na porta. O que eu imagino? Ele sentado na porta, de costa para o templo, para o altar e de frente para o mundo. Então ele estava virando as costas para Deus e abraçando o mundo que vinha de fora diante dele. Ele olhando não para Deus, para o templo, mas olhando para o mundo, para as pessoas, porque acreditava que do mundo ele encontrava alguma coisa, mas não tinha fé para saber que em Deus ele poderia receber coisas muito maiores, como a cura da sua enfermidade. Mas aquele dia seria diferente. De repente ele está sentado e vê aqueles dois homens, dois discípulos, dois apóstolos, entrando juntos. Lembra que a palavra diz no Salmo 133, porque ali Deus ordena a bênção, quando estamos unidos, eles vinham unidos.
Então era o momento ideal para Deus ordenar a bênção no lugar onde eles estavam. Agora Pedro e João vai subindo e lá está aquele moço. Aquele homem olha para os apóstolos e pede: me dá uma esmola. Ele aleijado pede para Pedro e para João: me dá uma esmola. Eu imagino que, eu não sei qual a roupa, as vestes que os apóstolos estavam, mas aquele homem viu neles alguém que poderia ter algum recurso para dar alguma esmola para ele. Aleluias. Diz o versículo que nós lemos: para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, ele estava parado de costa para o templo, mas aqueles homens iam entrando, pediu que lhe dessem uma esmola. Mas agora Pedro, juntamente com João, olha, Pedro que vai falar, mas ele e João estavam no mesmo propósito. Versículo 3 fala assim, versículo 4: e Pedro com João, os dois juntos, nada de individual, mas os dois juntos, a comunhão, porque Deus estava ali. Jesus falou: onde 2 ou 3 estiver reunido no meu nome, eu estarei no meio deles. Então Pedro e João estavam unidos e Jesus estava com eles. Glória a Deus. Pedro com João, fitando os olhos nele. Olha, meus irmãos, o homem olha para eles e fala: me dá uma esmola. Poderia apenas ser Pedro olhar para ele, ou ser João, mas eles estavam tão em sintonia um com o outro, em comunhão de propósito um com o outro, que diz que os dois fitaram os olhos naquele homem. Eles já sabiam o que deveria fazer, eles já sabiam o que iria acontecer. Aleluia, glória a Deus. Então os dois fitaram os olhos nele e falaram assim. Pedro disse: olha para nós. Outra coisa me chama a atenção aqui, agora foi Pedro junto com João que olhou, mas foi Pedro quem falou. Pedro poderia ter falado assim, olha para mim. Mais uma vez seria individual, seria querer, com todo respeito, aparecer mais do que o João, querer dizer que era mais poderoso do que o João, talvez querer dizer que Jesus estava mais com ele do que com João. E quantas vezes nós erramos dessa forma, meus irmãos, de querer que as pessoas olhem para nós e que nos veja melhor do que os outros, que as pessoas olhem para nós e que veja que eu sim sou um grande homem de Deus. Então não olha para o irmão lá não, olha para mim. Mas não, Pedro não falou assim não, Pedro falou assim: olha para nós. Essa palavra que está no meu coração está querendo nos despertar para andarmos em comunhão, de tirar a palavra eu e colocar o nós. Duas coisas que me chamam a atenção aqui, porque além desse milagre que vai acontecer, onde Pedro usa a palavra nós, ele e João, também no momento do erro, do pecado, Daniel, quando estava ali na Babilônia, no cativeiro, ele intercedendo pelo seu povo, Daniel não tinha pecado. Daniel era homem muito desejado, amado de Deus. Só que quando ele intercede pelo seu povo, ele fala assim para Deus: Deus, nós pecamos contra ti. Então Daniel, ele poderia ter falado assim: Deus, o teu povo pecou contra ti. Em outras palavras, eu não pequei. Mas não, ele se inclui também naqueles pecados e coloca assim: nós, teu povo, pecamos contra ti. Meu Deus. E agora vemos aqui Pedro dizer: olha para nós. Porque se olhar apenas para mim, possa ser que não consiga ver o brilho de Cristo em minha vida, porque eu sou falho e pecador. Mas se olhar para nós, para a igreja do Senhor unida, no nome de Jesus, aleluias, Jesus falou: eu estou no meio deles, onde 2 ou 3 estiver reunido no meu nome, eu estou no meio deles.
Então, se olhasse, aquele homem olhasse para Pedro e João, não estaria simplesmente vendo Pedro e João, mas iria ver a face de Jesus Cristo, juntamente com eles. Então agora, eles olham para nós, e ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, porque ele viu que aqueles homens tinham algo para dar para ele estava esperando receber. Aí vem a palavra de Pedro que diz assim: e disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Agora, ele usa da autoridade, do apostolado dele, que Pedro era o líder da igreja, aquele que pregou e ganhou uma multidão para Jesus, a qual Jesus falou assim: apacenta as minhas ovelhas. E ele agora usa dessa autoridade que Jesus deu a ele, e diz assim: olha para nós. Olhou para eles: Pedro, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas eu tenho algo comigo, e isso eu vou te dar. Eu imagino que aquele homem pensou assim, né? Então ele tem uma esmola para me dar, aleluia. Mas Pedro tinha algo muito maior do que uma simples esmola. Pedro tinha a transformação da vida daquele homem com ele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E Pedro diz assim agora: em nome de Jesus, em outras palavras, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, porque havia outros falsos Jesus por ali. Existia até um tal de Bar Jesus, ou seja, filho de Jesus, que existia por ali. Mas ele faz questão de lembrar: eu estou no nome de Jesus, aquele Nazareno, filho lá do carpinteiro e de Maria, filho de Deus, que se entregou na cruz do Calvário, que morreu por nossos pecados em nosso lugar, que levou sobre si nossas dores e enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Então ele faz questão de dizer: em nome de Jesus o Nazareno, eu te digo, levanta e anda. Glória ao nome do Senhor. E aquele homem, agora, seria muito cômodo também, meus irmãos, que Pedro falasse assim: levanta e anda, e entrasse no templo e deixasse o homem lá. Mas agora preste atenção no que vai acontecer aqui no versículo 7. E isso, alguns dias já está no meu coração. Quando Pedro fala assim: em nome de Jesus, levanta e anda, ele não ficou esperando o homem se levantar e começar a andar. Não. Pedro estendeu a mão. Não sei se os irmãos conseguem entender isso, essa atitude. Pedro estendeu a mão e levantou aquele que estava aleijado, caído. E isso falta para nós esses dias. O estender a mão para levantar quem está caído. Muitas vezes passamos falar de caído espiritualmente. Pessoas que estão caídas espiritualmente, longe da presença de Deus, caiu no pecado, caiu nos erros, nos laços do inimigo, e está lá destruído, lá caído. E muitas vezes nós passamos perto dele e falamos assim: ó homem, Jesus te ama, ó homem, volta para Jesus, levanta e anda, homem, né? Exigimos, colocamos autoridade e continuamos nossa caminhada, né? Até falamos: levanta e anda, vai para a igreja, mas vamos embora, e viramos as costas. Pedro aqui mostra o contrário. Pedro falou: levanta e anda, mas pegou na mão daquele homem e colocou ele em pé. E nós precisamos, como igreja do Senhor, ter essa atitude que Pedro teve. Aquele que está caído, seja por enfermidade, seja por desemprego, seja por problemas familiares, ou seja, por problemas espirituais. Não somente falar, mas precisamos estender a mão. E quem sabe nessa noite Deus está falando conosco: ei, é momento de você estender a mão e levantar quem está caído.
Preste atenção que no versículo que nós lemos, diz assim: tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Se aquele homem continuasse ali sentado, ele não teria força para se levantar. Como muitos que estão caídos aí no mundo, no pecado, estão sem força para se levantar. Mas no momento que Pedro levantou aquele homem, logo os seus tornozelos começaram a se firmar. Aquele homem que era coxo desde o ventre da sua mãe, sentiu a virtude que vinha de Jesus, que passava por Pedro, alcançar a sua vida, e agora os seus tornozelos começaram a se firmar. O que Jesus está falando conosco? No momento que nós ajudar aquela alma a ficar em pé, ajudarmos ele a se colocar em pé, logo os seus pés começarão a se firmar na presença do Senhor. Se eu estender as minhas mãos para levantar o que está caído, logo em seguida eu vou vê-lo em pé na presença do Senhor. Seus pés irão se firmar. Em vez de criticar quem está caído, quem sabe só está esperando uma atitude nossa de levantá-lo para que ele possa se firmar. Às vezes criticamos: os pés dele os passos dele é fraco, ele sempre cai, então por que não ajuda ele a se levantar? Se você ajudar ele a se levantar, você vai ver que os seus tornozelos vão se firmar, os seus pés vão se firmar na presença de Deus. E outro detalhe também aqui interessante, que os seus tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé. Precisou da ajuda inicial de Pedro, de colocá-lo em pé, mas em seguida, quando os seus tornozelos começaram a se firmar, eu imagino que ele falou assim: pode deixar, apóstolo, pode deixar, meu irmão, porque eu já estou firmado, eu já estou conseguindo pular. Uma atitude nossa, meus irmãos, inicial, logo veremos essa vida se firmar, e saltar, e se alegrar na presença de Deus. Aleluia! Ele saltou, pôs-se em pé, andou. Eu profetizo em nome de Jesus que muitas almas, muitas vidas vão começar a andar. Aquele que está caído espiritualmente vai começar a andar, vai começar a ter passos firmes na presença de Deus, através das nossas atitudes de ajudá-lo a se colocar em pé, de colocá-lo em pé. E agora, diz a palavra, que Pedro e João, que iam entrando os dois juntos no templo, agora já não era mais os dois, eram três. Aleluia! Era como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três. Agora, Pedro e João não entraria naquele templo somente os dois, mas tinha agora a companhia daquele homem que poucos minutos era coxo, mas agora estava em pé, firmado na presença do Senhor, e entrou com ele. E entrou diferente, porque eu não sei, a Bíblia não fala aqui como que Pedro e João entraram. Pode ser que Pedro e João entrou, aquele respeito, né? Aquele formalismo cerimonial, de entrar pelas portas do templo. Porém, aquele homem não, aquele homem já entrou glorificando, pulando, saltando, caminhando, correndo na presença do Senhor. Olha só, diz assim a palavra, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eu não sei se ele já conhecia alguns louvores, alguns hinos, ele se sabia da glória a Deus, ou se ouvia ali como que acontecia, mas agora ele recebe a presença de Deus, entra andando, saltando, louvando, dando glória a Deus. E interessante que os que estavam lá dentro do templo viram aquilo e se espantaram. Versículo 9 diz assim: e todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola. Agora presta atenção, o que se assentava, porque a partir de agora ele não iria mais pedir esmola, não iria mais se assentar naquela porta a pedir esmola. O dia que chegou dois homens de Deus, ajudou a se colocar em pé, ele, aleluia,
que estava de costa para o templo, de frente para o mundo, agora ele vira as costas para o mundo e entra de frente para Deus e começa a louvar e bendizer o nome do Senhor. Então todos falaram assim: é esse o que pedia esmola, porque a partir daquele momento a sua vida foi transformada. Ele não precisava mais pedir esmola, mas precisou da ajuda, do auxílio da igreja, de 2 homens de Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aquele que antes pedia esmola: dá-me uma esmola, por favor, dá-me uma esmola. Agora, ele também tinha algo para oferecer. Ele tinha o nome de Jesus. Ele tinha louvores para oferecer para Deus. E reconhecia o que Deus tinha feito na sua vida. Viu andar e louvar a Deus. Conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. O mundo nesses dias precisa ficar espantado, porque Deus ainda opera milagres, e a igreja precisa se colocar na condição como Pedro e João, andar unidos para que o poder de Deus venha se manifestar e vidas que estão caídas venham a se levantar e possa ter a sua vida transformada. Glória ao nome do Senhor. Nós já estamos encerrando, mas nós iremos fazer uma oração final. Diz assim, versículo 11: e apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelita, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Logo ele entende. Pedro fala assim: olha, não fique espantado não. Não é que nós somos santos, mais santos do que os outros, não. Isso não aconteceu por conta da nossa santidade, não aconteceu porque nós somos alguma coisa de importante. Não fica olhando para nós desse jeito, não. Mas tem uma coisa: Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele a quem vós crucificaste, é no nome dele que esse homem que vocês conheceram aleijado, agora está em pé, dando glórias a Deus. No nome de Jesus, nessa noite, que o poder de Deus alcance a todos que estão nos ouvindo, e que a cura e o milagre aconteça em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Eu quero desejar, orar, pedindo que Deus esteja abençoando a todos que nessa noite se encontram caídos espiritualmente. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é por nossa santidade, por nossa justiça, mas porque o sangue de Jesus nos justifica. E nós podemos orar, nós que aqui estamos, interceder, aleluia, e Jesus curar, libertar, levantar os que estão caídos. Levante a sua mão comigo. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite diante da Tua palavra e do nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor todo aquele que está enfermo, todo aquele que está caído espiritualmente, aquele que está caído por conta de um laço que foi preparado, aquele, meu Deus, que sofreu uma queda, Senhor, espiritual, quem sabe a família está caída. Ó Deus querido, aquele, ó Pai, que um dia esteve na Tua casa, mas hoje está na sarjeta, está no mundo. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que essa vida se levante. Mas também, ó Deus, oro, ó meu Pai, juntamente com Teus filhos que aqui estão, em favor daqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Oro, meu Deus, pela nossa irmã Esther, visita Tua filha, meu Pai. Oro, Senhor, meu Deus, por aqueles que foram diagnosticados com algum tipo de enfermidade. Quem sabe, meu Deus, testou positivo, como é a família do Teu servo, pastor Aguinaldo. Visita, Senhor, com cura, com milagre, e realiza uma grande obra, meu Deus, para honra, glória e louvor do Teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.